Olá, meus irmãos, meus amigos, eu quero deixar boa noite para vocês, ou boa tarde, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. Eu quero deixar uma rápida palavra que está escrito, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19, que nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então nós vemos aqui o apóstolo, os apóstolos de Jesus, Pedro e João estão pregando a palavra do Senhor, e a palavra que ele deu para as pessoas que chegavam até ele, depois de ver algo sobrenatural da parte de Deus, Deus salvando, Deus libertando e o Senhor curando. Deus tinha acabado de curar um coxo e ele foi perseguido e tudo mais, mas ali ele pregava a palavra e as pessoas queriam ouvir dos apóstolos a respeito da salvação que era necessária fazer. E ele pregava dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Uma coisa você tem primeiro dos seus pecados, arrepender. Depois, na medida em que você arrepende, que o arrependimento é um sentimento, muitas das vezes esse sentimento ele vem como tristeza daquilo que você praticou, daquilo que você entende agora que você praticou que não é correto e você não sabe o que fazer, então às vezes você se sente, né, culpado diante de Deus e acha até que não vai ter mais jeito. Mano, mas a palavra diz assim: arrependei-vos e convertei-vos. Porque você, muitos outros às vezes, e pessoas semelhantes, não é? Nunca chega a uma posição e pensa que não tem mais jeito para a salvação. Que muitas das vezes, querido, você se arrepende. Mas o que precisa, o que é necessário na minha vida e na sua vida, não é só arrepender. Porque arrepender, nós vamos nos arrepender mesmo. Porque não vai se arrepender de fazer uma coisa errada, né? E se arrepende, sim. Que não vai. Todos, até uma criancinha, ele depois com sentimento que faz parte do sistema psíquico das pessoas. Quando a pessoa faz uma coisa errada, a primeira coisa que dá é uma tristeza, porque ele não fez a coisa correta, principalmente as coisas diante de Deus. Quando a gente faz um pecado ou coisa grande, o problema não está só em se arrepender. Há uma necessidade muito além do arrependimento. É o quê? Converter. Arrependei-vos, foi o que ele disse, e convertei-vos. O apóstolo Pedro e João ali ensinando ao povo. Porque quando você se converte, as coisas começam a melhorar em relação a você se policiar melhor, a você não é quer dizer que você um homem não peca, não. Todos nós somos pecadores, né? Perfeito só o Senhor Jesus. Mas você vai se posicionar melhor, não é? Você não vai pecar de qualquer jeito, não, porque você tem está dentro do teu coração um convertimento. Você começa a alojar aquilo que você fazia, não é? Você começa ter nojo, como eu já disse já, do que você praticava, e você não quer mais praticar aquilo. Então se torna o que dentro do teu coração? Uma fortaleza. O convertimento se torna uma fortaleza. Foi por isso que você vai ver lá, quando João Batista chega no Rio Jordão, a primeira coisa que ele ministra para as pessoas que vêm, e quando ele convida as pessoas é essa: arrependei-vos, cada um de vós. Né? E o apóstolo Paulo falou, João também falou, para que seja batizado, para que receba o perdão dos seus pecados, o arrependimento. E a convenção? A convenção, sim, a convenção é para você se fortalecer, como eu já disse. Está revestido. Agora, quando você se converte, as pessoas não vão te convencê-la de qualquer coisa, de qualquer palavra, de qualquer filosofia humana. A única coisa que nós temos que entender, receber o queira ou não, é a palavra de Deus, porque ela é inerrante. Foi homem, aí você diz, foi um homem que escreveu, mas eles foram inspirados por Deus. Eles receberam de Deus a inspiração, sem contar com os fatos históricos
que Deus operou no passado para deixar para a memória de nós hoje. E nos alegrarmos com uma travessia do Mar Vermelho, com uma água, como Jesus fez com uma água em vinho, e coisa semelhante. Maravilha! É fato. Não é uma coisa de especulação. Não é uma filosofia, um pensamento isolado. Não. Aconteceu. É coisa real. Então, o reino de Deus é coisa real. E para que você receba o reino de Deus, você tem que se arrepender. Jesus vai perdoar todos, não é? Desde que você se arrependa e busque a convenção. A convenção. Porque a convenção, ela vem na medida em que, como eu já falei, que a gente procura receber da parte de Deus e não aceita mais viver uma vida qualquer. Porque antes nós vivíamos de qualquer maneira, mas hoje não. Hoje nós temos uma base para viver. É o quê? A palavra de Deus. Inerrante palavra de Deus. Eu diria mais, porque as pessoas erram muito. É porque não lê, não guarda, não medita a palavra de Deus e não vive ela. E muito mais que não vive. Porque ler, todo mundo lê, né? Meditar até medita. Mas não quer guardar no seu coração. A Bíblia diz que tudo que temos que guardar, primeiro é o nosso coração, porque não pode entrar qualquer coisa, né? Porque deixar ficar entrando qualquer coisa. Depois nós temos que guardar a santa palavra de Deus, porque ela que vai fazer bem, ela que vai resistir ao pecado, ela que vai nos dar o convencimento da nossa convenção. Então você vai ver isso. Atos dos Apóstolos 3, ele fala, como eu já acabei de falar, que temos que nos arrepender e converter-vos. Foi a fala do apóstolo Pedro e de João. Agora em Marcos capítulo 1, versículo 15, também que diz sobre o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, cada um, arrependei-vos e crer no Evangelho. Eu tenho que arrepender e crer no Evangelho. No Evangelho. Haja visto que as pessoas não querem crer, porque fulano de tal fez isso, crente fez aquilo, essa religiosa fez isso. Porque tem muita gente religiosa hoje, certo? Tem pastor religioso, né? Tem crente religioso. E nós não somos religiosos, não podemos ser religiosos. Que os fariseus e escribas também eram religiosos. Nós temos que ser cristão. Cristão é a essência de Cristo, não religioso. Porque o cristão ele está em qualquer lugar, porque o cristão ele passa a ser igreja. Como eu já disse um dia desse aqui, num determinado lugar. Igreja é eu e você. Vamos ao templo para congregar junto com a igreja, que é eu e é você. Mas a igreja tem que ser você em todo lugar que você tiver. Já visto que é preciso você ir no templo para fortalecer a sua comunhão com os irmãos, não é? E com a igreja, que é o corpo místico de Cristo, para que possamos ter unidade, segundo a palavra de Deus, e reconhecer que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. E a igreja é uma só. Igreja, denominação não. Placa de igreja não. Estou falando de igreja de Cristo. Essa igreja que vai ser tirada agora. Você sabia que a igreja vai ser tirada desse cenário que nós estamos vivendo, que está parecendo mais um cenário que está chegando o caos do que outra coisa. Não se assuste. Seja a igreja porque você vai para outro plano. E é o plano do céu. O plano do céu. Você não precisa pagar. É mentira quem diga que você tem que pagar alguma coisa. Simplesmente você tem que se arrepender. O tema é esse. E converter. Eu quero deixar esse o tema dizendo assim: é tempo de se arrepender. E é a oportunidade ainda para o arrependimento. Então Marco diz isso aí. Porque o fim está
Está próximo. Está próximo. Então é preciso se arrepender, porque estamos chegando e vivendo nos últimos momentos. No último momento. E eu me alegro muito porque Deus usou até mesmo a Daniel. Profeta Daniel, Deus usou dizendo que o fim viria. E que muito seria provado e outro seria purificado. Você veja que tem duas etapas: provado e purificado. Provado é a luta que você passa. Purificado é Deus tratando de você, tirando as iniquidades, o pecado que às vezes, do dia a dia, quer nos sufocar e nos prender a vivenciar da sua delícia, da sua carne, que leva para o abismo. Então, quando deixamos Deus purificar, e para purificar ela vai passar por um processo, e às vezes esse processo né, é doído, mas faz parte. Faz parte do reino de Deus, porque aí o Senhor vai purificar com fogo. Aí sim, eu começo a ser convertido também, né? Se eu não fui convertido ainda, aí eu passo a ser convertido, porque eu sou sendo purificado. Quem é purificado não vai ter mais mazela. Não vai a mazela vai viver dentro dela, vai chegar e vai bater em retirada. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e lembre uma coisa, ainda é tempo de se arrepender. Que Deus abençoe. Amém. Fica com Deus.